Muito bom dia para você, muito bom dia para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares, filhos, para aqueles que estão pertinho de você, para quem está bem longe, mas que você tem um carinho todo especial. É o que a gente deseja para esse dia de quarta-feira, um dia maravilhoso, de muita paz, de muita prosperidade, de muita saúde mesmo, tá certo? E o programa Cortando já está no ar, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. E quem não é assinante NET ainda, tem algumas opções, como por exemplo o gazetaweb.com. Através do portal Gazeta Web, quando você acessar a Gazeta Web, o Fábio está mostrando aí pra gente, lá do lado esquerdo, na parte superior, tem o nome TV Mar. Você clica ali em cima e você pode assistir simultaneamente o programa através da Gazeta Web, né? Você indo pelo portal Gazeta Web. Por exemplo, se você agora quer indicar para o seu amigo, para sua amiga, para um parente, o programa a nossa entrevistada de hoje, você pode pedir, se ela não é assinante NET, pode pedir para que ela assista através da gazetaweb.com. Então é muito fácil você assistir a programação da TV Mar Canal 25. Aí você fala, Ariel, mas eu gostaria de indicar o programa, só que a pessoa só pode assistir no final do dia ou à noite e tal. Então ela pode assistir através do YouTube. Mais ou menos 11, 11h30 da manhã, nós estaremos já no canal do YouTube. O Fábio está mostrando. E aí quando você abrir a primeira página do YouTube, lá em cima você vai digitar TV Mar Canal 25, né? Enter, vai exatamente aparecer a primeira página da TV Mar, e aí você clica outra vez em cima do nome TV Mar, porque essas são as programações antigas, agora estamos aí com os programas atuais, tá certo? Então você pode indicar para todos os seus amigos através do YouTube, para que o seu amigo possa assistir o nosso programa, tá bom? A gente quer agradecer aos internautas que estão assistindo toda a programação da TV Mar. Obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência, tá certo? E a todos que estão assistindo, muita gente nas clínicas, salões de beleza, escritórios, no trabalho, em casa, muita gente assistindo a TV Mar, que leva exatamente ou principalmente as informações concernentes ao nosso município, ao nosso estado, tá? Mas não deixamos também de mostrar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá legal? Então você pode sim continuar assistindo a nossa programação, que é tudo de bom para ampliar o seu conhecimento. Por exemplo, hoje no nosso estúdio nós vamos conhecer sobre reabilitação cardiovascular. Você sabe o que é a reabilitação cardiovascular? Pois é, quem vai explicar sobre esse tratamento é a fisioterapeuta Ana Carolina Calles, ela que está doutorando aí em biotecnologia, em saúde, tá certo? Ela vai dar todas as informações. Então, de repente, se você tem um parente, um amigo que tem problema de coração, enfim, que já fez cirurgia ou que está para fazer uma cirurgia, enfim, pede para que ela sintonize aí rapidinho a TV Mar para que ela possa receber todas as informações da fisioterapeuta Ana Carolina Calles, tá bom? A gente vai saber também sobre a exposição Poesia e Sombra do fotógrafo Hugo Tax, que acontece aqui em Maceió. Então você tem grandes motivos aí para indicar o nosso programa. E a gente só tem a agradecer. Gente, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito concluiu a canalização viária de um trecho da Avenida Menino Marcelo, ali no bairro da Serraria. A medida tem como objetivo de evitar que motoristas cometam infrações ao realizar conversões perigosas. Foram reestruturados e implantados novos prismas de concreto no local. Daí, durante os próximos dias, a via estará passando pela pintura de sinalização. E, às vezes, é necessário alguma medida assim, mais séria, para evitar que motoristas cometam infrações, e, às vezes, essas chamadas conversões perigosas em locais proibidos, mas aí a gente agradece a atitude da SMTT, qualquer coisa vale para a gente evitar acidentes, tá bom? Gente, a Prefeitura de Maceió prorrogou por mais 2 anos o prazo de validade do concurso público de vagas para a Secretaria Municipal
de Saúde, realizado em 2012. O anúncio foi divulgado no Diário Oficial do município, no Diário Oficial de hoje, do nosso município, aqui em Maceió. O certame ofertou vagas para diversos cargos de nível médio e nível fundamental. Portanto, fica aí, você que tem um parente que fez esse concurso para a saúde em 2012, para o município de Maceió, dá um alô para ele também, para avisar que a prefeitura prorrogou por mais 2 anos. E o Instituto Travessia lançará no próximo dia 14 de maio, às 19 horas, o projeto Coleta Mais, com o slogan Empresário Consciente apoia o meio ambiente. E deu até para rimar, E o evento será realizado na sede da ONG, localizado na Jatiuca, e tem como objetivo a promoção da consciência ambiental, recolhendo resíduos sólidos e líquidos, de bares e restaurantes, que serão entregues às cooperativas de catadores de materiais recicláveis. O projeto acontece em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E a gente fica pensando, essa lei, também até 2014, muitos estabelecimentos que estariam voltados exatamente para esse tipo de resíduos, os resíduos sólidos, e são vários, restaurantes, clínicas, salões de beleza, enfim, fica, na verdade, esperando a atitude do município de colocar na sua programação os dias e, de preferência, a hora que a coleta vai passar. Que coleta, Ariel? A coleta, dos recicláveis, das caixas, de recipientes, que na verdade não passa nenhum carro recolhendo esses resíduos, esses lixos recicláveis, Porque é exatamente isso. Há uma lei, uma determinação, mas não há quem recolha isso aí. E aí o empresário, as empresas, as casas, as residências, ficam todos esperando alguém passar para recolher esses resíduos. E não acontece. Se não for algumas cooperativas que tem aí, recolhem aí de uma forma também precária, mas que também não tem condições de recolher de forma mais eficiente, e aí a gente fica esperando o poder público, quando determina a lei não tem que se discutir, tem que se cumprir a lei, mas na verdade, para se cumprir a lei, precisamos também das condições para que possamos cumprir as determinações, as normas do nosso país, tá certo? Nós vamos passear um pouquinho aqui pela Gazeta de Alagoas de hoje, algumas informações para a gente entender um pouco o que está acontecendo aí no mundo, não só em Maceió, Alagoas, mas também no Brasil e no mundo. Mas está aqui, o manicômio ameaça fechar e mandar 127 pacientes para casa. Por quê? Porque os recursos do SUS não está sendo enviado para a instituição. E quem é que paga por isso? Quem paga é exatamente o cidadão, a cidadã, as famílias, especialmente, ou muito especialmente, as carentes. Aliás, não só as famílias carentes, mas toda a população termina aqui pagando o pato, Quem paga o pato? Os patos, Quem paga o pato? Os patos. Tá aí o mundo esculhambado, a corrupção, roubalheira de todas as formas, a coitada da Petrobras, foi roubado aí bilhões de reais, e agora chegou aos cofres da Petrobras 150 e poucos milhões aí, que é como se fosse 10 reais para você, 10 reais para mim, por exemplo, mais ou menos isso aí, ou seja, não vai adiantar de absolutamente nada. Mas a gente espera que outros valores sejam devolvidos e os ladrões punidos, E as pessoas que meteram a mão no que é público, punidas, tá certo? Está aqui, aquela mangueira que apareceu, que o mar descobriu ontem, que assustou não só os turistas, mas a todos os maceienses. Eu fiquei um pouco preocupado, mas foi exatamente investigado, E é uma tubulação que surgiu ontem, e essa tubulação, ela diz respeito
é um duto, né, para escoar a água do lençol freático. Portanto, nenhum problema, não é esgoto, não é nenhum crime ambiental. E a gente fica feliz com isso, porque a gente precisa cuidar do meio ambiente. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, vamos? Agora olha aqui, ó, dá tempo ainda você fazer aquela ligação bem rapidinho, né, Fábio? Faz aquela ligação bem rápida aí para o seu amigo, para a sua amiga, para que ela possa entender um pouco mais o que é exatamente a reabilitação cardiovascular, tá bom? A doutora, vamos chamar de doutora já, né? Ana Caroline Calles, ela estará dando todas as informações, ela que está doutorando, né? Mas já estamos considerando doutora no assunto, e ela vai falar tudo sobre exatamente a reabilitação cardiovascular. Vale a pena a gente entender, vale a pena a gente ficar bem atento e aprender exatamente o que significa isso, tá bom? A gente vai para esse rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se.
grande encontro das concessionárias, dias 15, 16 e 17 de maio no Centro de Convenções. As maiores concessionárias do estado, com mais de 100 modelos reunidos em um só lugar. Ambiente totalmente climatizado, conforto e segurança para você sair de 0 km. Test drive, taxas especiais, descontos inéditos, supervalorização do seu usado. Dias 15, 16 e 17 de maio no Centro de Convenções. Venha e traga toda a sua família. Realização Sincodiv Alagoas. No trânsito somos todos pedestres. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica no nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para o seu Pepeu. O seu Pepeu do biscoito, né? O homem que vende biscoito em todas as empresas de Maceió. E aí eu sempre falo do seu Pepeu, não dá para deixar de falar no Catarino. É também vendedor de bolo e é uma figura, né, também conhecida aí em vários estabelecimentos. Forte abraço, porque todos dois assistem o programa, então eu preciso mandar esse abraço bem carinhoso aí para eles, né? E aproveitando, falando em abraços, eu quero também mandar um abraço para o seu Jaetes Ferreira, ele que vai vir aqui na próxima semana, resistiu, mas na próxima semana vai estar aqui. Ele tem 89 anos de idade, dirige, não usa óculos, metido a garotão, e ele vai dar todas as dicas pra gente como chegar aos 90 anos de idade, né, com essa vitalidade toda. Ele que falou que é um garotão, porque não sei o que, ele é que vai falar aqui pra gente. Ele resistiu, mas agora ele falou que vem sim falar um pouquinho com a gente, tá bom? E vocês vão conhecer uma figura, o carioca, o senhor Jaetes Ferreira. Gente, a Pró-Reitoria Estudantil, a chamada Proeste da UFAL, está com inscrições abertas para o 6º Festival de Música da UFAL. Estudantes, professores e servidores da universidade têm até o dia 30 de maio para se inscrever gratuitamente por meio do endereço eletrônico sextofemufal@gmail.com. Durante o evento serão selecionados 16 músicas que serão premiadas e vão participar da programação de circulação do festival. Portanto, fica aí a dica, você que é da UFAL, procure o mais rápido possível, especialmente quem tem aí a habilidade com a música, tá certo? E o fotógrafo Hugo Tax, né, realiza sua primeira exposição individual de fotografia em Maceió, com um tema ainda muito polêmico, né, do artista ou do nu artístico, né? A repórter Meline Lopes conversou com o artista e a gente vai conferir exatamente essa entrevista. Poesia da Sombra. Esse é o título da mostra que acontece aqui no Museu da Imagem e do Som de Alagoas a partir de amanhã, organizada pelo grande fotógrafo Hugo Tax, que está aqui ao meu lado para falar sobre esta primeira mostra feita por você, Hugo, aqui em Alagoas, muito esperada. Como é que você está se sentindo com essa expectativa de amanhã? Ansioso bastante. Essa mostra cresceu numa proporção que eu até estou preocupado. Quando pensei em fazer alguma coisa mais simples, modesta, e de repente tomou uma proporção grande. Está muita expectativa dos amigos, dos convidados, parece-me que vai ter muita gente. E tudo isso deixa uma certa expectativa, né? É a primeira exposição aqui em Maceió, já fiz outras por aí, mas essa está parecendo como se fosse a primeira ainda, né? Agora explica para o pessoal de casa um pouquinho, quem tiver interesse em vir até aqui, o que é que eles vão encontrar por aqui? Como é que são? Quantas são as imagens? Quem vier ao Museu da Imagem e do Som, aqui no Jaraguá, irá encontrar
30 fotografias de nu artístico, de uma forma bastante poética, singela, sem nenhuma agressão de imagem da mulher. São fotos em preto e branco, fotografadas em estúdio, com uma linguagem, um contraste de luzes e sombras, em que as nuances do corpo da mulher, o corpo feminino, são reveladas, são mostradas de uma forma bastante delicada e bonita. Bem, não é difícil entender como você se inspirou para fazer a mostra, mas por que o título da mostra, Poesia da Sombra? Então, criar um título para um evento é tão difícil quanto você produzir alguma coisa. Eu até sempre estou dizendo, eu coloquei um flip chart, uma cartolina na porta do meu quarto e ia anotando títulos que vinham à cabeça. E já tinha quase 30 títulos. Aí eu comecei a escrever um texto e me inspirei quando falei de alguma coisa sobre a sombra, porque exatamente essa comunicação da luz que esculpe, da luz que molda a sombra, e de uma forma poética, porque é ela que dá o contraste. Então fica uma coisa, poesia da sombra, por isso, né? A sombra transmitindo essa mensagem desse trabalho. Aproveito então para fazer um convite para o pessoal de casa que tem interesse, que sente falta inclusive da cultura aqui no estado. A gente tem um estado vizinho, Pernambuco, tão rico em cultura, tão rico em mostras, exposições, e a gente já não valoriza tanto os nossos artistas. Hugo, então, por favor, faça um convite ao pessoal de casa. É verdade, eu tenho conversado com alguns artistas e a reclamação geral é essa, que não tem público para o que se faz. Existem muitos artistas produzindo em todos os segmentos da arte, mas não tem público, né? Então eu faço um convite a vocês, é aberto, é só chegar e entrar, para que venham prestigiar, para que venham visitar os espaços culturais, os espaços onde nós, artistas, estamos tentando compartilhar com vocês a nossa criação. Ok, muito obrigada, sucesso. A partir de amanhã, Hugo Tax, como vocês puderam acompanhar na entrevista, essa mostra que começa amanhã, como eu já falei, de 13 até 31 de maio, a entrada é franca, então é só chegar a partir das 19 horas amanhã e conferir essa mostra Poesia da Sombra que acontece aqui no Museu da Imagem e do Som, no bairro do Jaraguá. Meline Lopes com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, vale a pena, né? A cultura é, vamos dizer que quase tudo, né, de um povo, de uma sociedade, e vale a pena a gente conferir, sim, tá certo? Gente, olha, estudos apontam as doenças coronarianas como uma das principais causas de óbito em todo o mundo. Cerca de 30% de todos os óbitos ocorridos no Brasil têm as doenças cardiovasculares como responsáveis, sendo o infarto agudo do miocárdio sua principal causa. E a fisioterapia pode ajudar na reabilitação cardíaca, reduzindo os efeitos de prolongado repouso no leito, ou seja, ali no hospital, né, o controle das alterações psicológicas e a redução da permanência hospitalar. E quem vai explicar melhor sobre esse tratamento é a fisioterapeuta Ana Carolina Calles, ela que está doutorando, né, em biotecnologia em saúde. Mas eu gostaria de, primeiro, um bom dia, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Mas o que é a reabilitação cardiovascular? Seja bem-vinda. Bom dia, agradecer o convite e falar sobre reabilitação cardiovascular a todos é muito interessante, porque a reabilitação, ela surgiu há 40 anos atrás. 40 anos, então? Há 40 anos atrás, onde o paciente, quando infartava, ele teria que ficar em repouso. E após 20 anos de pesquisa, mostra-se que o repouso prolongado no leito, que era recomendado ao infartado, ele prejudicava as funções do paciente. Então, deixa eu te incomodar um pouquinho. Então, já são 40 anos, 4 décadas, né? A ideia anterior seria que ele deveria ficar no leito, né, em cima de uma cama, e estudos comprovaram que não, que seria importante esse paciente já começar a entrar em movimento. E aí que entra exatamente a fisioterapia. Isso. Anteriormente, esses pacientes, eles recebiam até auxílio, aposentadoria, por conta dessa invalidez que era
propício do infarto. Certo. E hoje, com a reabilitação, hoje não, mais de 20 anos, que a gente vem trabalhando na reabilitação cardiovascular, tentando retornar esse paciente para a funcionalidade, ou adaptar uma nova função dentro da sociedade para esse paciente, se ele não voltar a sua atividade inicial, as suas atividades de vida diária, ou a partir daí trabalhar a sua funcionalidade, adequar a função dele ao que ele perdeu. É tentar devolver a função com melhor qualidade de vida. Então, aquilo que antigamente um paciente desse, ele parava de trabalhar, né? Não tinha mais, segundo alguns médicos ou o próprio sistema, essa pessoa não tinha mais a mínima condição, vamos chamar assim, de voltar ao trabalho. E aí você tirar o trabalho, você está tirando de uma certa forma a vida de algumas pessoas que se dedicaram, que gostam, que amam realmente o que fazem. Agora, aí entra exatamente a questão da fisioterapia, né? E como é que a fisioterapia pode ajudar esse paciente? Isso é algo... são procedimentos físicos mesmo, não sei se eu estou falando do termo, eu estou falando como leigo, lógico, mas são procedimentos físicos lá no hospital? Isso, nós começamos a reabilitação cardiovascular no momento que tem o evento cardíaco, né? Certo. Na entrada do paciente no hospital, a gente é chamado junto com a equipe médica, a equipe de enfermagem, e a gente já toma norte da situação e a partir daí a gente vai adequar o programa de forma individualizada para cada paciente. Então, não em todos os pacientes eles têm as mesmas indicações e os mesmos exercícios. Você falou certo que a questão do termo físico, nós trabalhamos com exercício para esse paciente, para adequar a função desse paciente. Então, acaba que é uma união da equipe multiprofissional. Isso, doutora, isso que eu quero saber, né? Eu fiquei agora até um pouquinho curioso. Então, a atuação do fisioterapeuta nesse momento, ele não é exatamente pós-cirúrgico, né? Um procedimento. Ele já entra com a equipe, já é convocado junto com a equipe médica, ele faz parte da equipe, já para fazer uma avaliação, e ali já se começa alguns procedimentos. Sim, a gente começa o paciente, que é a chamada fase da reabilitação fase 1, que é a chamada fase hospitalar. A reabilitação cardíaca, elas são 4 fases. A primeira fase seria a fase hospitalar, onde a gente atua junto com toda a equipe. A fase 2 é quando o paciente já tem alta do hospital e ele vai para o encaminhamento do ambulatório de reabilitação. A fase 3 se mantém o paciente ainda no ambulatório. E a fase 4 é quando a gente devolve esse paciente para ser inserido com o professor de educação física, educador físico, para voltar às suas atividades de vida diária. Então não é nem uma questão mais de acreditar, né? Se acredita, mas a reabilitação consegue, na verdade, ajudar na recuperação desse paciente. Indiscutivelmente, já são pesquisas comprovadas que colabora, que ajuda mesmo nessa reabilitação. Isso, nós temos as diretrizes brasileiras, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a American Heart Association também recomenda que o paciente, depois de um evento cardíaco ou até mesmo para prevenção, participe da reabilitação cardiovascular. Seria interessante, sim. Muito interessante, muito interessante. E aí, esse paciente recebendo alta, vocês continuam exatamente com esse tratamento, com esses procedimentos? Isso, nós continuamos e conseguimos uma progressão, né? Aquele inicial protocolo para aquele paciente, ele vai evoluindo de forma progressiva até nós conseguirmos voltar à função que ele tinha antes do evento cardiovascular. Isso não dá para precisar, né, doutora, o tempo, porque cada paciente tem realmente a sua particularidade, né, de recuperação. Mas dá para mais ou menos falar o tempo de recuperação que esse paciente possa voltar ao trabalho, à sua vida normal? O trabalho a gente situa em torno de 3 a 6 meses. Tá? E a reabilitação cardíaca total em torno de 1 ano, para ele estar retornando desempenhando muito mais funções até do que quando ele chegou ao hospital. Então, a gente devolve com o maior, onde o paciente ele tem consciência até onde ele pode ir. Então, né? Às vezes ele ainda volta depois de 1 ano com
muito mais vigor, muitas vezes com muito mais condição física do que quando ele chegou no hospital. Com certeza, porque a maior parte da nossa população brasileira ela é sedentária, né, e não tem a prática do exercício físico. E as doenças cardiovasculares, ela vem acometendo mais os indivíduos com idade mais avançada, né, onde a gente sabe que o condicionamento físico ele é reduzido. Então, esses pacientes eles seriam acompanhados da melhoria do condicionamento e a melhor função da atividade. Agora, o número que eu estava vendo aqui é um número considerado alto, eu acho que é muito alto, né? Cerca de 30% dos óbitos ocorridos no Brasil, né? Exatamente a causa é o coração, a causa... É isso mesmo, a doença cardiovascular é uma das doenças que mais tanto causa mortalidade, como também causa morbidade, né? Afasta, tem alterações psicológicas, alterações físicas, então não é só o quadro físico que piora do paciente, a parte psicológica, como você citou no início, também acaba adoecendo o paciente também. Eu acho que esse talvez seja até algo muito grave, a questão psicológica, porque quando ele entende... Porque a gente aprendeu, apesar que eu sou um garotão ainda, né? Um garotão, mas a gente aprendeu que problema do coração, pronto, morreu, não tem mais jeito, vai viver exatamente, não vai poder trabalhar mais, não vai poder correr, não vai poder fazer exercício físico, não vai poder fazer mais nada. Então, óbvio que num caso como esse, as pessoas entravam em parafuso mesmo, a cabeça ia a mil, né? A questão psicológica, então a gente fica imaginando o quanto isso também prejudicava a outras áreas da vida, né? E aí a gente percebe que não. Que olha que coisa legal, eu sempre falo aqui, que eu falo de uma forma muito emotiva às vezes, quando alguém me fala, poxa, olha Ariel, ele volta, possivelmente, após um ano, ele vai estar melhor do que quando ele chegou no hospital. Né? Dias antes até, porque eu acredito que essa doença, há alguns meses, semanas, você vai sentindo cansaço, um pouco debilitado, até realmente estourar o problema e você descobrir que estava com um problema muito grave. Então isso é muito bom, isso já deve melhorar muito, doutora, o lado psicológico das pessoas, entendendo que ela vai ficar, de repente, até melhor. Né? Sim, e a partir daí o paciente ele tem uma noção do que é a patologia, do que é conviver com a doença, né? Saber suas limitações, e a gente acaba trabalhando com uma equipe multiprofissional, no caso psicólogos, nutricionistas, e de forma interdisciplinar, todo mundo se comunica. Então, se aquele paciente ele tem um quadro psicológico ali, eu preciso de um psicólogo para estar intervindo nesse paciente. Ele tem que retornar ao médico, então é um processo, a reabilitação ela não é só da fisioterapia, ela envolve o enfermeiro, o nutricionista, o educador físico, e é como você falou, mexer no coração é uma coisa meio que... É verdade. Para a nossa população. Na mente, mas veja, quando o conhecimento ele vai chegando, né, para a sociedade, vai dando vida, vai colaborando, e a gente fica imaginando uma equipe de profissionais da área da saúde mostrando para aquele paciente que, peraí, rapaz, o mundo não acabou não, né? Você vai ter toda a sua vida normal, e aí essas orientações é que vai realmente elevando aí a autoestima dessas pessoas, né? Agora me fala uma coisa, o que é prevenir a progressão da doença? Né? Esse trabalho que vocês fazem nos hospitais, eles realmente previnem essa progressão? Isso, tanto nos hospitais como também fora dos hospitais, né? No caso, nos centros de reabilitação, já no caso, nos ambulatórios. Certo. Então, a gente consegue, com esses pacientes, trabalhar, exemplo, um obeso, antes que ele tenha a doença cardiovascular instalada, ele já vai tentar diminuir esse percentual, essa obesidade, para evitar que apareça a doença cardiovascular posteriormente. O sedentarismo, nós sabemos que é um fator de risco, né? Que, exemplo, o sedentário, aquele indivíduo que não pratica exercício, ele tem muito mais chance de desenvolver a doença cardiovascular. O indivíduo que faz uso do tabagismo, então a gente acaba evitando essa progressão dessa patologia. Então a gente diminuiria esse percentual aí de número de óbitos, como você falou, de 30% na nossa população. Isso é importante, muito interessante. Um trabalho de prevenção. A prevenção é a palavra de ordem. Fábio, vamos ver, Fábio, algumas imagens para a gente dar uma... Oi? Tá, mas tem vídeo não? Ok, então.
Ótimo, perfeito. Agora, existe alguma contraindicação nessa reabilitação? Existe sim. Alguns pacientes, infelizmente, a gente tem que primeiro estabilizar, no caso, volta para o médico e a partir daí para o cardiologista. E esse cardiologista que vai definir mais ou menos quando é que ele volta para a reabilitação cardiovascular. Exemplo, uma pressão descompensada, uma hipertensão, né, a pressão elevada demais, ou então a presença de arritmia não controlada, ritmo cardíaco não controlado de forma irregular. Então, tem algumas contraindicações, sim. Paciente com diabetes descompensada, então a gente precisa primeiro da compensação médica para que ele venha para a reabilitação cardiovascular. Ok, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que é importante. Eu acho que você que está em casa talvez esteja um pouquinho em dúvida. Essa fisioterapia ela é exercício físico, né? Procedimentos físicos ou só respiratório, né? Ou os dois, físicos e respiratório. Essa pergunta ela vai responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. É bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não.
e conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Grande encontro das concessionárias, dias 15, 16 e 17 de maio no Centro de Convenções. As maiores concessionárias do estado, com mais de 100 modelos reunidos em um só lugar. Ambiente totalmente climatizado, conforto e segurança para você sair de 0 km. Test drive, taxas especiais, descontos inéditos, supervalorização do seu usado. Dias 15, 16 e 17 de maio no Centro de Convenções. Venha e traga toda a sua família. Realização Sincodiv Alagoas. No trânsito somos todos pedestres. Pois é, estamos de volta, né? Aqui ao meu lado a fisioterapeuta Ana Carolina Calles, ela está falando exatamente da reabilitação, né? E cardiovascular e com certeza assunto muito importante aí para toda a população, né? Estava falando aqui com ela que são realmente 30%, né, de todos os óbitos ocorridos no Brasil, né? E a gente precisa realmente ter essa palavra e não só a palavra, mas a atitude, né, da prevenção. Né? Prevenção realmente é uma palavra e uma atitude importante para evitar tantos outros problemas. Né? Gente, agora, doutora, esse procedimento ele é só físico ou ele também tem a questão respiratória, que também é a questão física, mas quando eu falo do físico é o procedimento, mesmo alguns movimentos, ou é muito importante também a questão respiratória? Isso, Ariana, respondendo essa pergunta, ele permeia as duas interfaces, né? Então, no momento que ele está no hospital, a gente acaba atuando mais com a parte respiratória e a parte física também, né? No caso, a periferia, músculo, né? Exercícios de baixa intensidade, porque ele acabou de sofrer o evento. E a partir do momento que ele vai indo para o ambulatório, vai evoluindo no procedimento, nós vamos deixando a parte respiratória e vamos começar a intensificar os exercícios, no caso da parte periférica, né? Aí a gente mescla exercícios aeróbicos, exercícios de força, caneleira, halteres, faixas elásticas, bolas, bicicleta, esteira. Tudo o contrário de antigamente, né? Isso, bem contrário. A gente acaba trazendo de volta a funcionalidade, né, do paciente. Certo, muito bom, muito bom. E aí, exatamente, na íntegra é isso aí, né? Voltar essa funcionalidade, as atividades, o trabalho, o dia a dia, enfim. Então, isso é muito legal. Eu costumo falar, eu exagero um pouco, devolver realmente a vida ao paciente, né? Vamos ver algumas imagens? Vamos ver? Vamos. Fábio, olha aí. Então, essa é uma pode falar, pode essa comentar. É uma idosa nossa, ela tem 84 anos e tem doença cardiovascular, né? Teve um aneurisma cerebral, tem doença arterial coronariana difusa e ficou 6 meses hospitalizada. E na época ficou com imobilidade, hoje a gente treina a deambulação de forma a andar sozinho, treinamos equilíbrio com ela consegue fazer suas funções de dia a dia de forma sozinha, né? Sem ajuda. Então nós conseguimos... Essa aí ficou 6 meses no hospital? No hospital, por várias complicações, né? Porque o paciente idoso, ele acaba chegando com várias patologias, não é só doença cardiovascular, e acaba agravando o quadro. Agora, pode falar. Então, essa é a mesma senhora e ela acaba subindo a escada e ali ela está descendo uma rampa que ela simula a situação do dia a dia, né? Onde a gente não tem só um plano liso, né, para ela deambular, para caminhar. Então, a gente acaba simulando
as atividades de vida diária. E isso também significa a intensificação dos exercícios? Sim, a gente também acaba progredindo. Então, a paciente que não conseguia sair sozinho da cama e hoje ela já consegue subir, descer uma rampa. Isso, a rampa, a escada, por exemplo, já significa um tanto a intensificação dos exercícios. Isso, uma evolução, uma né? evolução. Uma evolução crescente, isso muito é interessante para o paciente. Então, ele sobe, desce a escada e ela simula mesmo. Muito legal, gente, muito bom. Então, a gente está trabalhando aí dessa forma, a questão do equilíbrio, é uma paciente mais debilitada, né? Então, a gente tem que trabalhar de forma menos intensa com ela. A gente está trabalhando com cone, circuito para ela, porque a gente sabe que a vida diária não é um plano reto, né? Agora, exatamente. É levando a paciente para a realidade, né? Isso. Para a realidade de casa, das ruas, das calçadas. Isso. Né? Do shopping, enfim. Para que ela volte a fazer a função dela sem um gasto de energia para aquele coração. Perfeito. E aí ela está fazendo o quê? Aqui ela está trabalhando tanto o membro superior, no caso com pezinho e com bastão. Que legal. Né? É uma senhora de 84 anos. 84. Isso, com doença arterial coronariana, vítima de aneurisma cerebral também. Poxa. Então é bem interessante o caso dela, essa senhora. Agora, o que eu estou aqui pensando? Eu acredito que o que eu estou pensando é verdade. Então, a questão aí não é só... Pode voltar, Fábio, por gentileza? Obrigado. Não é só a questão física. Me parece que a questão motora, né? O controle, a questão da coordenação motora, também vocês conseguem recuperar de uma forma possivelmente eficiente. Sim, nós temos que trabalhar tanto flexibilidade, coordenação, força, a capacidade aeróbica, o ato de caminhar, porque tudo isso vai devolver a função ao paciente. O paciente não pode só ser forte, ele precisa executar essas funções da melhor forma. No caso, com flexibilidade, com coordenação motora, com força, com capacidade aeróbica também. Então, a gente acaba trabalhando todas as funções. Por isso que é um protocolo individualizado. Sim, cada paciente tem a sua característica e tem o seu ganho, né? Sim, por isso também que não dá para precisar o tempo, né, de uma forma generalizada. Isso, né? Cada um vai ter seu tempo muito também. Muito bom. Mas eu fico feliz porque aí, doutora, não é só a questão física, né, a questão motora, né, enfim, todos os aspectos vocês vão devolvendo a vida para esses pacientes. A gente fica imaginando uma senhora com 84 anos, se não tivesse essa colaboração, essa ajuda, possivelmente estaria em cima de uma cama. Né? Praticamente em cima de uma cama, sem nenhuma vida mais, sem nenhum prazer de viver. E aí vem peso, movimentos, coordenação, né? Condição física, para que ela possa voltar a viver. Né? Muito legal, muito bom. Parabéns pelo trabalho, continue com muita inspiração divina, estude bastante. Você está fazendo doutorado, né, na área. Isso. Se forma quando? Mais um ano e meio, são 4 anos, eu estou finalizando. Falta 1 ano e meio agora para finalizar o doutorado, graças a Deus. Tá aí. Então, por isso que eu estou chamando doutora já, né? A gente tem que pegar o que está lá na frente e já trazer para o momento. Um abraço para o pessoal da Universidade de Tiradentes, né? Para o Vitor Luiz e toda a equipe, para todo o pessoal que vem realmente levando riqueza, né, para todos os maceienses e alagoanos, né? Quando eu costumo dizer que o conhecimento é a riqueza que deveria realmente ser indispensável, né, para todas as vidas, deveria ser uma obrigação, mesmo, aliás, e é uma obrigação, né, normativa, né? As normas brasileiras, as leis brasileiras e de quase todo mundo dá condição, obriga o Estado a dar conhecimento para todos. Infelizmente é um tanto ineficiente, mas a gente agradece a essas instituições que com muita força, muita determinação, vêm exatamente buscando, né, levar exatamente para a sociedade esse conhecimento. Então, muito sucesso mesmo para todos ali da UNIT, tá bom? Gente, olha, os hospitais da capital alagoana devem, a partir de agora, realizar o teste da linguinha em recém-nascidos em cumprimento à Lei 6.241. A nova legislação foi proposta e promulgada pela presidência da Câmara Municipal de Maceió. O protocolo de avaliação do frênulo, né, frênulo da língua em recém-nascidos, conhecido como teste da linguinha,
tem a capacidade de constatar se o bebê possui língua presa. Caso o resultado do exame dê positivo, o hospital deve proceder com o devido encaminhamento para a correção pelo Sistema Único de Saúde. Portanto, parabéns aí à Câmara Municipal de Maceió, na pessoa do seu presidente, e com certeza levando informação também rica e procedimentos para elevar a autoestima das pessoas. Quantas pessoas, não vou exagerar não, perderam a vida. Quando eu falo vida, não é necessariamente porque morreu fisicamente, mas deixaram de conviver em sociedade, de estudar, com a língua presa, algo tão simples, mas hoje é lei no município. Faça o testinho da língua no seu bebê, porque você tem este direito, tá certo? E a Defensoria Pública está realizando nos dias 14 e 15 de abril um curso sobre as mudanças do novo Código de Processo Civil. O evento irá acontecer no auditório da sede da Defensoria Pública no bairro do Farol. Devido à realização do curso, na sexta-feira, o atendimento ao público na sede será restrito aos casos urgentes e questões envolvendo o direito à saúde. Portanto, você que é da área do direito, operadores do direito ou estudantes do direito, você está convidado ali a participar juntamente com o pessoal da Defensoria Pública. Eu quero lhe agradecer pelo carinho, lhe agradecer pela audiência, lhe agradecer por permitir que a doutora Ana Carolina Calles estivesse na sua residência por alguns minutos, né? E Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mais estivesse aí. Você não vai pegar nesse controle agora, por favor, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã, se ele, Papai do Céu, nos permitir. Tchau, tchau.